Olá pessoal, aqui é a Mila e hoje eu vim falar com vocês sobre a menina que roubava livros do Marcus Zusak. Se essa é a sua primeira visita no canal, nós temos sempre vídeos às quintas-feiras e de vez em quando nos domingos. Agora vamos ao livro. Antes de falar da história em si, eu queria falar só um pouquinho sobre o autor. Ele é filho de uma alemã e um austríaco e ele nasceu na Austrália. Ele escreveu 4 livros antes de escrever A Menina que Roubava Livros e aparentemente ele está escrevendo um 6º livro agora, que ainda não foi publicado. E A Menina que Roubava Livros virou um filme do cinema em 2013. Antes de tudo, deixa eu explicar, vou tentar falar aqui sem dar spoilers. A primeira coisa importante para focar é: o narrador dessa história é a morte, e isso é importante de se saber logo que começamos a ler o livro. Por quê? Porque senão fica esquisito, gente. Às vezes a gente tá lendo e você pode achar estranho o ponto de vista, porque ele tenta mostrar um sentimento e se expressando de formas que normalmente uma pessoa não se expressaria. Ele tenta mostrar que ela não é humana. Ela não tem esses sentimentos humanos. E isso é proposital. Então é bom ficar de olho, porque muitas vezes na narrativa ela vai dar essa jogada. Outra coisa legal é que isso dá margem para o autor escrever de uma forma um pouco diferente. Como o ponto de vista é da morte, ele tem uma escrita muito gostosa de se ler e bem... Eu falo gostosa, né? E parece de repente que eu acho que a morte é gostosa. Não, gente, calma. Eu tô dizendo gostosa de ser um jeito diferente de se ler, de você tá lendo alguma coisa que foi bem escrita, que tem uma linguagem poética diferente, mas que ao mesmo tempo não é aquela coisinha igual de sempre, sabe? É uma coisa que você vê que foi bem pensada. Ele pensou cada palavra bonitinha e tem uma particularidade interessante. Ele coloca palavras alemães no meio do texto e fica natural, sabe? Porque você tá vendo aquele ambiente de guerra. E as palavras alemãs naquele contexto dão uma caracterizada no ambiente. Um outro ponto que eu acho positivo nesse livro é que ele mostra a Segunda Guerra Mundial acompanhando a vida de uma alemã, que no caso é a Liesl. E isso é legal, porque muitas vezes a gente lê livros, vê documentários mostrando a situação, principalmente dos judeus, de todas as pessoas que sofreram com a Segunda Guerra, mas a gente não vê que os alemães também passaram por muitos maus bocados, que eles sofreram bastante, que foi uma coisa terrível para todas as pessoas. Muita gente romantiza guerras. Gente, guerra é ruim, não importa, entendeu? É horrível para qualquer um, em qualquer lugar, é tudo horroroso. Então, foi legal ver isso sendo mostrado ali. E ao mesmo tempo, eu acho que esse livro ele dá uma passada de mão por cima das coisas, sabe? Ele tenta deixar a coisa um pouco mais leve do que foi. Na verdade, bem mais leve do que foi. Você vê a situação pelos olhos da morte, contando a história da Liesl, porque na verdade é quase do ponto de vista dela. Então, é o ponto de vista de uma menina de mais ou menos, eu acredito que uns 11 anos, 10 anos, 11 anos, e vai mostrando como as coisas vão se deteriorando ao redor dela, como tudo vai piorando para todas aquelas pessoas, porque com o caminhar da guerra as coisas só pioram para todo mundo que tá lá dentro, principalmente para eles que estão bem no meio da situação, estão no meio da Alemanha, então é horrível. A personagem principal é a Liesl, que é essa menina que no caso é uma ladra de livros, e o livro começa com a Liesl indo morar com essa nova família, e logo nesse começo ela rouba um livro, e esse é tipo o primeiro de muitos, e acaba que ela fica amiga de um judeu que está no porão. E eu não vou falar mais nada sobre ninguém, porque vocês têm que descobrir essas pessoas por vocês mesmos, quando vocês estiverem lendo ou assistindo o filme. Recomendo de qualquer jeito que vocês leiam o livro, porque sempre são 2 experiências diferentes e você sempre pode tirar um pouquinho de cada coisa. Outra coisa que você vê no livro, que é bem interessante, é que tem desenhos no meio do livro. E isso pode trazer uma experiência diferente. Então recomendo dar uma olhada no livro também por causa disso. Um fato legal foi mostrar a compreensão da guerra,
principalmente do preconceito e do horror pelos olhos da Liesl com o passar do tempo, sabe? Porque no comecinho ela tem um nível de compreensão e com o tempo ela vai vendo como aquilo ali foi sendo criado, o porquê daquilo ali existir e como aquilo ali vai afetando a vida dela, como aquilo ali vai afetando a vida dos outros e a opinião que ela vai criando daquilo. Porque se vê que a mente dos jovens, ela era muito moldada. E como que a mente dela foi se desenvolvendo nesse interim para ter as suas opiniões próprias a respeito do que estava acontecendo naquele momento histórico. Esse foi um livro que me demorou anos para terminar, por diversas razões. Sempre acontecia alguma coisa que me fazia parar a leitura, mas finalmente eu consegui um momento agora para parar e ler ele todo de uma vez. E ele é o tipo de leitura que você precisa se deixar levar. Deixa que a narradora, ou o narrador, como você quiser ver, lhe levar pela história e te contar o que tá acontecendo. Ele mesmo te dá spoiler no meio do caminho do livro, é bem engraçado. Te mostrar o que foi estar vivendo aquele momento. Então, por mais que seja uma história ficcional, é algo que merece ser lido uma vez, pelo menos. Esse não é um livro que você vai muito rápido, que é um livro que você diz que o ritmo dele é muito bom. Mas ele não é um livro super lento. É uma história bem bonita. E se você nunca leu nada sobre a Segunda Guerra, é um livro que não é um livro muito pesado, não é um livro que vai te deixar traumatizado, nem nada disso. Que pode ser um início para que você veja um pouco mais sobre o que foi aquilo ali. E aí depois você pode se aventurar para algum livro um pouco mais pesado que conte mais a fundo sobre a realidade da guerra em si. Como mensagem, esse livro passa que tudo tem seu tempo. Não importa o que você queira, não importa quais sejam os seus desejos ou os seus planos, o tempo tá lá e a realidade é que você deve fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem. Eu acho que é uma mensagem esperançosa, mas que é pra você também ficar atento, sabe? Assim, tipo, corre atrás do que você quer, faz o melhor que você pode e pronto, não fica chorando pelo leite derramado, porque ficar parado não vai dar em nada na sua vida. Acho que essa é uma mensagem boa para tirar nesse livro. Bom, então é isso. Me falem o que vocês acharam desse livro ou do filme. Aproveita para curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Então vejo vocês depois. Tchau!